noite. A Ele a glória, a Ele a glória. Adora o nome do Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais forte, vem comigo. A Ele a glória. A Ele a isso, adora o nome do Senhor. Deus da o Espírito Santo nesse exato momento. Dou a sua oração para Ele nessa noite. Dê o seu melhor, porque eu tenho certeza que Deus visitará corações. Deus já está ouvindo a sua oração nessa noite. Glorifica a Ele, exalte a Ele, aleluia. A Ele a glória. A Ele isso, Deus, o seu melhor. Sinta o Espírito Santo de Deus na sua vida agora. Ele está soprando o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Todos comigo, glória, glória, glória a Deus. Senhor eterno Deus e eterno Pai, estamos aqui perante a Tua presença porque nós reconhecemos que somos totalmente dependentes da Tua graça e da virtude do Teu Espírito Santo. Aqueles, ó Pai, que vieram até Tua casa na noite de hoje, eu tenho certeza, Pai, que eles vieram prestar um culto de adoração ao Senhor. Eu não sei a necessidade do Teu povo, eu não sei a necessidade dos Teus filhos, mas eu sei que o Senhor está sondando corações aqui nessa noite. E corações, ó Pai, que estiverem abertos agora para receber a Tua presença. Que o Senhor possa manifestar a Tua presença na vida desse meu irmão agora, Senhor. Que o Senhor possa manifestar a Tua presença na vida desse jovem, na vida dessa jovem, nesse exato momento. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, um renovo da parte dos altos céus. Se essa pessoa, Pai, estiver desanimada, se essa pessoa estiver, ó Pai, pensando em parar, pensando em desistir, pega na mão dessa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega na mão dela agora, Senhor. Mostra o Teu poder na vida do Teu servo, na vida da Tua serva. Mesmo, Pai, em lutas que a Tua igreja vem passando, só o Senhor sabe a luta que essa minha irmã, que esse meu irmão tem enfrentado nos dias de hoje. O Senhor contempla, Pai, o coração de cada um que está nessa noite. O Senhor sabe, Pai, da dificuldade. O Senhor sabe das lutas, das brigas internas, Pai, que essa pessoa tem sofrido. O Senhor sabe o vendaval que essa pessoa tem passado na sua jornada. Mas a Tua presença, Senhor, a Tua presença é como um bálsamo, Pai, na nossa vida, que purifica-nos, ó Deus, os nossos pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Pai, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui. E se nós estamos aqui, Senhor Deus, Senhor querido, Deus amado, é porque a Tua graça nos alcançou. Pega, Senhor, na mão direita dessa pessoa, Pai, e mostra para ele, mostra para ela que ele não está sozinho nessa batalha, que ela não está sozinha nessa guerra e nessa luta, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso. E nós te pedimos, ó Pai, fica conosco, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podeis se sentar batendo a linda salva de palmas que agradece, exalta o nome do Senhor. Meus irmãos, agora eu quero dar uma oportunidade, nossa irmã Ana Cristina, nosso irmão Vinícius, para estar fazendo aquilo que Deus colocar em seus corações. Vamos receber o conselheiro da expansão ali da setorial de Sete Lagoas, com a linda salva de palmas que agradece e exalta o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, adorando e exaltando ao nome dEle. Quantas dificuldades nós passamos para estar presente aqui neste lugar, mas a gloriosa presença do Senhor se faz presente aqui. Senti a presença do Senhor desde o momento em que coloquei os meus pés aqui. Foi algo lindo, algo tocante, e eu creio que todos os irmãos estão sentindo o mesmo que eu, amém? Irmãos, fiquem todos de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite, amém?
Glória a Deus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem vem aqui com a pressão melhor para o Senhor, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Canta assim, ó. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas nos planos de Deus ninguém impedirá. Vem
palmas que agradece e exalta o nome do Senhor, aleluia. Sempre no nome do Senhor. Em breve nós já estaremos entrando na palavra do Senhor, mas eu não podia também deixar de honrar a vida do meu pai, que também está aqui nessa noite, a vida da minha mãe também, que veio comigo ali de Sete Lagoas. Que Deus abençoe a vida de vocês, também do irmão Washington, também que está aqui juntamente conosco. Inclusive vamos ouvir uma saudação com meu pai, bem em breve. Vamos ouvir a saudação com o servo do Senhor. Vamos receber batendo a linda salva de palmas que agradece e exalta o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com o Senhor, adore com palmas bem forte, com glória. Graças a Deus. Que bom estar na casa do Senhor para adorar este Deus maravilhoso, né, irmão? Grandes coisas são feitas por nós. Hoje é motivo de nós estar felizes e alegres, e mais uma oportunidade Ele nos dá para estar na tua presença, né, irmão? Amém. Irmão, vamos louvar a Deus com corinhos e vamos cantar comigo bastante alegre, amém, irmão? Amém. Esta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o Quero ser bem objetivo, bem breve, para que nós possamos retornar para as nossas casas abençoados pela palavra do Senhor. Você que pode, se coloque de pé e abra comigo no livro de Mateus, no livro São Mateus, capítulo de número 14, no versículo 28, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mateus 14, no versículo de número 28, para a honra e glória do Senhor Jesus. Enquanto você procura, você tem total liberdade para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Ele se faz presente aqui em nosso meio. Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 14, no versículo 28, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, vamos cantando assim, ó. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Quem encontrou, diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz da seguinte forma:
E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo do mar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Levanta as vossas Bíblias. Senhor eterno Deus, eterno Pai, estamos aqui agora para ouvir a Tua palavra, porque nós estamos sedentos por ela. Nós sabemos, ó Pai, que sem a Tua palavra nada nós conseguimos fazer, porque a Tua Bíblia mesmo vem nos falar, ó Pai, que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, fala conosco, Espírito Santo da verdade, e tenha liberdade sobre nós na noite de hoje, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, ainda mais cheios do Teu poder e da Tua graça, entendendo, Senhor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podeis se sentar, batendo a linda salva de palmas, que agradece ao nome do Senhor. Querida e amada igreja, o texto ao qual nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido por todos nós. Quem não se recorda desse texto, onde que Jesus está junto com os seus discípulos naquele barco, onde que naquele tempo, naquele texto, a Bíblia nos fala que era um momento muito conturbado que aquele barco se encontrava, onde estavam ali os discípulos do Senhor, onde que aquele barco começou a ser açoitado, aquele barco começou a balançar devido ao temporal e o vendaval que estava por vir contra os discípulos do Senhor Jesus. Mas para entendermos um pouquinho o contexto da mensagem de hoje, nós bem sabemos que Jesus veio a esse mundo com alguns propósitos, como curar, fazer sinais e maravilhas, e o maior deles, anunciar as boas novas, as boas-vindas, de que Ele é o Cristo. E o maior propósito de todos foi quando Jesus foi naquela cruz do Calvário, verteu sangue inocente, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ou seja, você que está aqui na casa do Senhor, sinta-se privilegiado, porque muitos talvez não estão dando ouvido à palavra, à mensagem da cruz. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você foi alcançado pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi concebido por uma virgem chamada Maria. E aos seus 12 anos de idade entraram Jesus no templo junto com os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Ou seja, desde os 12 anos de idade, Jesus já era um menino totalmente diferenciado, que portava uma sabedoria, que portava uma inteligência fora do normal. Que até mesmo os doutores da lei dentro da sinagoga, onde, ou seja, prestavam cultos, também ficaram impressionados com a sabedoria desse menino. E aos 30 anos ele começou o seu ministério, anunciando o Evangelho. Para isso ele convocou 12 discípulos para os ensinar, e está aprendendo com ele todos os dias lado a lado. Nós conhecemos a história que Jesus convocou 12 homens para que pudesse caminhar com ele em seu ministério, onde que ele deu início ao seu ministério aos 30 anos de idade. Mas para isso ele preparou 12 homens, os treinou, os aperfeiçoou, para que eles pudessem entender aquilo que Jesus queria plantar no coração deles, que era chegado o reino dos céus. O reino dos céus estava próximo, e estava tão próximo que o próprio Jesus, o Verbo, havia se encarnado e estava do lado daqueles 12 homens para discipular. E é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, porque a minha palavra vem nos dizer, e eu tenho certeza que a sua também vem dizer, que quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele foi para com o Pai, mas deixou o Espírito Santo, o Consolador, aqui no nosso meio. Então você pode glorificar e exaltar ao nome desse Senhor que está aqui nessa noite.
discípulos que Jesus convocara: Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, também Filipe, aquele que não estão sendo evangelista, Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé, também chamado de Dídimo, Mateus, o publicano, que também chamado de Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas, também chamado de Lebeu, e também Simão Zelote, Judas também Iscariote, aquele que traiu Jesus. E Jesus chamara esses para serem seus discípulos, para, ou seja, construir e dar início à igreja dele. E uma das provas que Jesus nos dá é que certa feita, Jesus pregando os seus sermãos, Pedro vem indagar Jesus de uma forma, onde que Jesus fala de uma cerca sobre a pedra angular, a rocha de esquina, que é o próprio Jesus. E Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer com ela. Irmão, ainda não entendi o que você está querendo dizer. Simples. Aqueles 12 discípulos foi o início da igreja. Jesus preparou aqueles 12 para ser a igreja, a qual ia anunciar o evangelho, anunciar o reino, anunciar as boas novas, as boas-vindas. E o que aconteceu? Aqueles discípulos foram tão bem treinados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o evangelho começou a propagar, o evangelho começou a espalhar, o evangelho começou a propagar em todo o mundo, em todo o planeta. E isso significa que nós estamos aqui, porque também o evangelho nos alcançou, a graça e a misericórdia nos alcançou pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que muitas das vezes pensamos e paramos para analisar, e outros lá fora, o mundo vem nos dizer que nada disso é verdade. Mas prova viva é que você está aqui nessa noite, porque você foi alcançado por essa graça e por essa misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sobre essa pedra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Você que está aqui nessa noite, entenda que você é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que por mais que os mísseis malignos possam tentar mirar contra a nossa igreja, contra a sua vida, mas eles não podem prevalecer. Porque não é com a força do homem, não é com a força de Pedro, mas é com a força do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui nessa noite. Aproveitando, quero abrir um parênteses nesse exato momento. Talvez você esteja aqui hoje e veio talvez se arrastando da sua casa para esse ambiente para prestar um culto ao Senhor. Talvez o inimigo colocou em sua mente dizendo o que você vai fazer lá, ou talvez outras pessoas falam para você o que você vai fazer naquele culto, talvez tentando colocar um impedimento na sua história, na sua vida, para estar num culto como esse. Mas porque você sabe que o inferno não pode prevalecer contra a sua história e contra a sua vida. O inferno, o inimigo, não pode prevalecer com aquilo que Deus colocou na igreja dele, porque os anjos dele acampam ao redor daqueles que o amam. Ou seja, desde os discípulos a palavra de Deus foi passada em geração, até chegar em nós que estamos aqui pela graça e pela misericórdia dele. E Pedro, Deus tendo dado um grande exemplo, colocando, como eu disse agora há pouco, que ele era a pedra a qual Deus estava edificando sobre Pedro, sobre o seu poder, a sua majestade, que ele era a igreja do Senhor. Em alguns versículos vem nos citar que nós também somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. Mas agora entrando no texto para entendermos o contexto da história. Certa feita Jesus anda por cima do mar, assim diz o texto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entravam no barco. Ou seja, a igreja, os discípulos de Cristo, podemos contextualizar dessa maneira. E adiante para outra banda, quando despedia da multidão, que nesse exato momento foi quando foi a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então acaba despedindo daquela multidão e fala para os seus discípulos entrar para dentro daquele barco, que ele ia orar à parte. Ele ia tirar o seu momento para começar a orar, para começar a se santificar, para começar a orar ao Senhor Deus. E os discípulos, a Bíblia vem nos falar que certa feita começou e catou a ordem do Mestre Jesus
começou a navegar e entrar naquele mar. E de repente a Bíblia vem nos falar que veio um grande vento, uma grande tempestade contra os discípulos, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque vinha um vento totalmente ao contrário. Então aquele barco estava passando por uma tempestade. E aqui trazendo para entendermos o contexto ao qual eu falei há pouco tempo atrás, a igreja de Deus, podemos dizer assim, que começou com aqueles 12 discípulos que estavam dentro daquele barco, estava sendo açoitado, estava vindo a tempestade e o vento totalmente ao contrário. Meu irmão, eu não entendi ainda o que você está querendo dizer. Simples, você que está aqui nessa noite, você também é a igreja do Senhor. Você é corpo, faz parte do membro do corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os dias que nós estamos vivendo não parecem ser dias totalmente diferentes, a qual nós podemos comparar com esse texto a qual nós acabamos de ler. Assim como aqueles 12 discípulos que estavam dentro daquele barco, sendo açoitados, sendo um vento totalmente vindo ao contrário daquele barco, balançando aquele barco. Talvez aqueles discípulos começaram a ficar com medo, aqueles discípulos começaram a se atemorizar, aqueles discípulos começaram talvez um falar para o outro: e agora o que vai acontecer? Como vai ser a nossa história? Como vai ser a nossa vida agora? Porque Jesus não está no barco, parece que Jesus não está vendo, parece que Jesus está longe, parece que nós vamos perecer, parece que nós vamos sucumbir nesse exato momento. Mas hoje Deus nos traz a comparação para que nós possamos entender. Talvez tenha pessoas que entraram na casa do Senhor como corpo mesmo, faz parte do corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você tem que entender que você também é a igreja do Senhor, pois você dentro de ti faz a morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, talvez tem pessoas aqui nessa noite que está enfrentando uma tempestade. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que faz parte da igreja de Cristo, que o vento está totalmente ao contrário contra a sua história, contra a sua vida. Talvez tem pessoas aqui que vieram na casa do Senhor hoje esperando uma resposta divina. Talvez tem pessoas aqui hoje pensando: eu não vou conseguir passar por esse vendaval, eu não vou conseguir passar por essa tempestade. Meu Deus, parece que o Senhor está distante demais, parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te falar que esse barco que está balançando não é para o seu fim, que esse vendaval que está vindo totalmente ao contrário e você não está entendendo, não é o final da sua história, é apenas o começo de algo extraordinário na sua vida. Ou seja, estamos vivendo em um tempo que nós podemos dizer que nós somos como aqueles discípulos. Somos a igreja de Cristo. E quando nós estamos na casa do Senhor, podemos dizer agora que estamos dentro de um barco. E o vendaval que está acontecendo ao nosso derredor podemos trazer como o mundo que está lá fora. O vento, ao contrário, podemos dizer que é as coisas que o mundo, que Satanás tenta de alguma maneira desviar o foco da tua igreja, tentando nos de alguma forma afastar da presença do Senhor, nos afastar daquilo que Deus nos chamar. O vento contrário nós podemos dizer que é o mundo que está submergido em coisas que não vão levar-nos para perto de Deus. E talvez tenta mandar o vento ao contrário, tentar mandar setas malignas para tentar de alguma forma amedrontar a igreja ou tentar parar a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você que faz parte da igreja do Senhor, talvez você esteja vivendo tempos difíceis que você para e pensa, e talvez imagina, parece que é o pior momento da minha história, parece que é o pior momento da minha vida. Mas entenda que se você está no barco, é normal o vento vir ao contrário. Se você está no barco, é normal as tempestades balançar o seu barco, balançar a sua história. E por mais que você esteja olhando para um lado e para o outro, e só ver uma imensidão de um mar, que um vendaval que vem contra a sua história, contra a sua vida, Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer lembrar que se você está no barco, nada pode lhe acontecer. Se você está na casa do Senhor, pedindo a presença dEle, chamando a presença dEle, saiba que nada desses vendavais, por mais forte que possam parecer ser contra a sua história, não vai te abalar. Pode balançar o seu barco para a direita, pode balançar o seu barco para a esquerda, mas não vai te parar, porque Jesus está chegando para acalmar a tempestade na sua história. O vendaval pode estar vindo contra o seu ministério.
O vendaval pode ser talvez uma arma maligna contra a sua casa. Talvez o vendaval contra a sua vida é a enfermidade. Talvez o vendaval contra a sua vida, talvez o inimigo tenta atacar a sua mente, o seu psicológico, o seu emocional. Talvez o vendaval na sua história seja o desemprego. Talvez o vendaval na sua história seja, talvez, atribulações na mente e outras coisas mais. Mas independente desse vendaval, por você ter decidido andar ao contrário das coisas desse mundo, é normal que o vento venha ao contrário, é normal que as ondas tentam balançar o seu barco, mas hoje Deus está aqui para te dizer que Ele está chegando, que não é para você se desesperar, não é para você desistir na noite de hoje, não é para você abandonar o barco, não é para você se assustar. Talvez você esteja assustado, mas aquieta o seu coração, porque o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o teu povo passar no tempo passado, o mesmo Deus que quando a tempestade estava forte demais, mandou aquela tempestade se acalmar, se aquietar, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, e todos vão se maravilhar e dizer: verdadeiramente o Senhor vive e reina para todo sempre. Aleluia. E os discípulos estavam naquele barco e chegou a 4ª vigília da noite, que quer dizer 3 horas da madrugada. Estava tudo escuro, estavam se sentindo sozinhos, não enxergavam a saída, estavam em crise. Às 3 horas da madrugada, aquele barco começou a balançar. Às 3 horas da madrugada, o vendaval veio sobre aquele barco. E acredito eu que nesse exato momento, eles começaram a ver somente a escuridão. Parece que eles não enxergavam e não sabiam o próximo passo de tomar uma decisão, ou para que caminho eles puderam seguir a jornada. Na madrugada, na escuridão, às vezes nós se sentimos sozinhos, às vezes nós se sentimos preocupados, às vezes nós se sentimos com medo, às vezes nós se sentimos solitários. E talvez tem pessoas que estão aqui nessa noite, que está dentro do barco, e talvez esteja se sentindo solitário, sozinho nessa jornada e nessa caminhada. Só Deus sabe o que você tem passado, só Deus sabe o que você tem enfrentado. Só Deus sabe as angústias, as tribulações que você tem passado na sua história. Mas nessa escuridão, nesse vendaval que você está enfrentando, não é para você se abalar, não é para você se preocupar, porque breve o socorro está chegando na sua história. Talvez você esteja se sentindo sozinho, irmão Igor, ninguém liga para mim, estou numa escuridão, eu não vou continuar, estou com medo, eu não sei o que fazer. Mas Jesus hoje chega aqui para falar para você: não temas, porque eu sou contigo. E você está debaixo de uma promessa, onde que Ele mesmo prometeu: até a consumação dos séculos eu estarei convosco até o final. Então não é para você desistir dessa guerra, não é para você desistir dessa batalha. Glória a Jesus. Estamos enfrentando tempos difíceis e complicados. Verdade. Estamos enfrentando tempos onde que estamos semelhantes a esse barco. A nossa igreja podemos trazer para o nosso contexto nos dias de hoje e dizer que somos como aqueles discípulos que estão dentro daquele barco. Os dias estão difíceis, espiritualmente falando. Parece que a carga, de uma certa maneira, está cada vez pesada. Parece que as coisas estão parecendo que está cada vez ficando mais difíceis. Parece que o cerco está afunilando. Parece que as coisas estão ficando mais complicadas. Mas nós, como igreja de Cristo, Deus sempre tem um amor perfeito para conosco. E Ele nunca deixa os seus filhos sozinhos. Por mais que o vendaval venha, por mais que às vezes a solidão venha, por mais que a angústia às vezes venha, por mais que a dúvida e as incertezas venham contra a sua história, mas Deus nessa noite nos chama para continuar firme,
para não desistir dessa caminhada, para não desistir dessa jornada. Que por mais que o seu barco esteja balançando, por mais que o seu barco você esteja se sentindo sozinho, esteja com medo, mas Deus não vai deixar você perecer, mas Deus não vai deixar você sozinho, porque Jesus segura nas tuas mãos e Ele garante a vitória na sua história. Se você tem uma promessa da parte dos altos céus, se você tem um chamado da parte dos altos céus, se você é alguém que está debaixo da palavra do Senhor, não fique com medo desse vendaval. Somente Deus fala para você: prossiga, 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 não para, prossiga, prossiga, segue em frente. Viram Jesus sobre as águas e ficaram com medo. E de repente ficaram assustados com o vento, com os açoites e outras coisas mais. Mas de repente Jesus aparece para eles e diz: tenha calma, porque eu estou contigo. Não se desespere. Não pule do barco. A mesma coisa que Jesus está falando: se acalma, porque eu estou contigo. Não se amedronte com essa tempestade. Não fique com medo, talvez, dessa perseguição. Não fique com medo dessa luta familiar. Não fique com medo dessa crise ministerial. Não fique com medo dessa dificuldade emocional. Não fique com medo dessa angústia, desse sofrimento, porque eu estou contigo. Você não está sozinho. Não tenhas medo dessa tempestade. Ou seja, Jesus estava falando para os seus discípulos: não tenhas medo, por mais que o vendaval esteja aqui, mas eu tenho todo o poder nos céus e na terra, porque todo o poder foi lhe dado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto nos céus como na terra. E Deus está falando para você aqui nessa noite: porque você está andando de cabeça baixa, porque você está desanimado, porque você está pensando em parar, eu estou contigo. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Não se desespere em meio a esse vendaval. Porque parece que quando o vendaval vem, às vezes dá vontade de pular fora do barco, às vezes dá vontade de sair fora do barco. Às vezes nós olhamos e sentimos solitários, talvez sozinhos, angustiados. Quando vem o vendaval, vem cada coisas em nossas mentes que nós pensamos: eu vou desistir, eu vou sucumbir, eu vou afundar nesse vendaval. Essa tempestade vai me afastar. Eu não vou conseguir passar por esse processo, por essa jornada. Mas Jesus está aqui para falar conosco como igreja dele nessa noite. Jesus iniciou o seu evangelho pregando para 12 pessoas, 12 discípulos. E mesmo passando pela tempestade, olha onde a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou. Ou seja, você que está aqui nessa noite, pode ser o pior momento da sua história, pode ser o momento mais difícil da sua vida, mas Deus está aqui para te falar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Você ainda não pode enxergar aquilo que está, talvez você está vendo só a escuridão, você está vendo só um vendaval, você não consegue enxergar o que está lá na frente, mas Jesus fala para você aqui nessa noite: somente prossiga, porque você não sabe o que eu sou capaz de fazer na sua história lá na frente. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer e mudar a sua realidade daqui em diante. Você não entende o que eu estou preparando para você lá na frente, que é muito maior do que essa tempestade. Deus te convida nessa noite para entender que você ainda vai viver o sobrenatural da paz do Senhor. Ficaram com medo, disseram até que era um fantasma. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais.
Por mais que você esteja vivendo essa tempestade e esse vendaval, não tem mais, porque Jesus está chegando, está falando para você, não tem mais. Talvez venha passando várias coisas na sua mente agora, talvez você esteja pensando, mas irmão Igor, você não sabe da luta que eu estou passando, você não sabe da prova que eu estou enfrentando, da dificuldade, da crise e do vendaval que está sobre a minha vida. Eu não sei mesmo, meu irmão, mas o Senhor Jesus Cristo aqui está nos falando nessa noite: tem de bom ânimo e não temais. Tem de bom ânimo e não desiste. Tem de bom ânimo e não pula fora do barco. Tem de bom ânimo, não se frustra, não se fica com medo agora. Não desiste da sua chamada. Não desiste daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não desiste daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desiste daquilo que Deus falou que vai realizar na sua história. Porque se Ele prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir na sua história. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras dEle jamais hão de passar na sua vida. Não desista agora, porque você pode estar bem perto de alcançar a vitória da parte dos altos céus. Segura firme, porque está chegando o momento de viver o sobrenatural da parte do Senhor. E aqui quero chegar no momento chave da palavra do Senhor. Jesus, porém, disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas de repente algo acontece. Nesse vendaval, nessa tempestade que os 12 discípulos estavam, algo extraordinário acontece, porque Pedro, ele tinha um temperamento diferenciado. Pedro, ele tinha um temperamento um pouco quanto impulsivo. Pedro, ele era mais ousado. Quando nós vemos os textos bíblicos dos evangelhos, Pedro sempre ele é um homem questionador. Você vê todo momento Pedro perguntando as coisas para Jesus, querendo tirar dúvidas. Você vê que a personalidade de Pedro é um pouco tanto que impulsiva. E Pedro, com o seu temperamento, ele diz para Jesus, não poderia ser outro diferente, porque Pedro tinha todas essas características para fazer isso. E ele diz para Jesus: se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro, ele foi e acreditou na palavra do Senhor. E aqui chegamos no momento chave da palavra do Senhor nessa noite. Trazemos toda a história e dizemos que podemos comparar os discípulos, a igreja, com os 12 discípulos daquele barco. E podemos comparar a nossa vida talvez nos dias de hoje. Que o vendaval é o mundo, que o barco talvez esteja balançando. Mas assim como Pedro teve ousadia, assim como Pedro, Jesus falou com ele: vem para andar sobre as águas. Irmão, eu ainda não entendi. Deus está convidando a igreja dele nessa noite para andar sobre as águas e viver um novo tempo, para viver o sobrenatural da parte dos altos céus. Se eu fosse você, eu já tinha glorificado. Deus está te convidando para viver o sobrenatural da parte do Senhor. Aleluia! Independente do que você esteja passando, independente do que nós estamos enfrentando, temos que ser como Pedro no meio da tempestade. Temos que ter uma ousadia da parte dos altos céus, porque eu creio que o mesmo Deus que fez no tempo passado é o mesmo Deus que pode fazer nos dias de hoje. E Deus está nos convocando para uma guerra. Por mais que nós estejamos nesse vendaval e o mundo tenda contra nós, mas nós vamos viver o sobrenatural da parte dos altos céus. Eu não sei o que você está enfrentando, mas hoje Deus fala para a tua igreja: vem viver o sobrenatural da parte dos altos céus. Tenha ousadia na hora de pregar, tenha ousadia na hora de louvar ao Senhor, e você vai andar sobre as águas no meio dessa tempestade. Se você acredita nisso, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você vai viver um novo tempo na sua história. Você vai andar sobre as águas no meio dessa tempestade. E quem
Ou você não sabe que você está debaixo de uma promessa em Isaías 43:2? Se passares pelas águas, estarei contigo. Se quando passares pelos rios, ele não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, pode vir um fogo, pode vir um vendaval, pode vir os rios, você não vai afundar, você não vai naufragar, porque quem está debaixo da promessa do Senhor, repito, esta é a igreja dele, e as portas do inferno não pode prevalecer contra a sua vida. O inferno não pode parar a igreja do Senhor, porque você está aqui para viver o sobrenatural da parte dos altos céus. Se você acredita nisso, levanta a sua mão e dê um brado de glória a Deus, que glória seja o nome do Senhor. Entende? Estamos vivendo dias difíceis. Às vezes muitos podem questionar, por que acontecia há muitos anos lá atrás e por que talvez não está acontecendo hoje. Estamos vivendo dias parecidos que parece que o vendaval está sobrevindo contra a nossa vida, falo não contra a placa Deus é amor, não, falo em modo geral. Nós, igreja, que somos templos e morada do Espírito Santo, realmente devemos falar que, claro, não está fácil para ninguém, mas nós devemos acreditar que o mesmo Jesus que estava com aqueles discípulos naquele barco no meio do vendaval, foi o mesmo Jesus que mesmo no meio da tempestade ele chamou Pedro e disse: vem andar sobre as águas. Ou seja, se nós tivermos fé, por mais que nós possamos viver em crise, por mais que nós possamos viver em adversidades, por mais que o vendaval venha, mas eu creio que nós poderemos andar sobre as águas nesse tempo e nessa geração. Eu creio que nós podemos fazer a diferença nesse tempo e nessa geração, porque nós estamos enraizados em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que estão na palavra do Senhor. Então não desista, não deixe o inimigo colocar desânimo na sua história, na sua vida. Vem andar sobre as águas e vem viver o sobrenatural da parte dos altos céus. Vem viver coisas incríveis. Vem viver coisas incríveis. Porque esse mesmo Deus, grande é o poder de Deus, que quando nós lemos na palavra de Deus, nas santas e sagradas escrituras, aleluia, Deus sempre fazendo o sobrenatural para o teu povo passar, para a promessa dele se cumprir em meio ao seu povo. Por mais que Faraó estava vindo atrás do povo de Israel, mas até o mar vermelho teve que obedecer a palavra de Deus e teve que se abrir para o povo de Deus passar. Mesmo o povo de Deus chegando no deserto, passando pelo deserto, Deus ainda assim alimentou o seu povo e sustentou ele no deserto. Grande é o poder de Deus. E eu creio que é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para falar para alguém que por mais que você esteja passando no deserto, Ele te sustenta. Por mais que o mar vermelho esteja na sua frente, Ele abre o mar vermelho para você passar. Por mais que a tempestade venha contra a sua vida, Ele aquieta a tempestade para você viver o sobrenatural. Nem que Ele tenha que parar e fazer o mundo girar ao contrário, mas quando Ele libera a palavra da parte dos altos céus, ela tem que se cumprir, porque a palavra dele não é jogada fora, mas é para se cumprir na vida daqueles que permanecem e acreditam na palavra do Senhor. Que nós possamos entender que ainda nós podemos viver o sobrenatural da parte do Senhor. E Jesus veio e fala para Pedro, porque Pedro vai e anda sobre as águas, mas de repente Pedro ele começa a olhar de um lado para o outro, e de certa maneira Pedro se assusta com o vento que estava vindo sobre ele, e ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Ele grita: Jesus, vem, salva-me, estou afundando, não sei, não vai dar, não vou conseguir. Mas Jesus chega para perto de Pedro e pega na mão de Pedro e não deixa ele afundar. Glória a Deus. E diz para Pedro: por que duvidastes?
homem de pequena fé. E eu fico pensando, se Pedro teve pouca fé e andou sobre as águas, porque nós também não podemos praticar uma fé extraordinária na paz do Senhor, para que nós também podemos ver o sobrenatural e incrível da parte de Deus. E quando as pessoas olharem para a sua vida, vão dizer: verdadeiramente ali vai um homem de Deus, verdadeiramente ali vai uma mulher de Deus, que mesmo passando pelo vendaval, que mesmo passando pela tempestade, que mesmo passando por aquela pessoa passa, mas mesmo assim ela continua andando sobre as águas, mas mesmo assim ela não desiste, mesmo assim ela não para, mesmo assim ele continua perseverando na caminhada. Se coloque de pé, se coloque de pé. Coloca a mão no seu coração. Às vezes que não é